Sejam bem-vindos a mais um podcast Be My Guest, o porquê os hotéis são feitos de histórias. Hoje eu tô com o Rui aqui comigo. Seja bem-vindo, Rui. Obrigado, Mariana. E Rui, você trabalha com alimentos e bebidas. Sim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você começou nesse trabalho e sua carreira na hotelaria para os nossos queridos fãs. Eu comecei, aqui no hotel estou cá desde 2019, aliás, final de 2018 quando vi a entrevista e 2019 e quando entrei oficialmente no hotel Intercontinental. O meu percurso foi feito, possivelmente gostei de hotelaria, grande parte, porque comecei com muito novo, nos meus 8 anos os meus pais tinham um restaurante tradicional em Portugal, e comecei talvez aí a ganhar o bichinho de restauração, de hotelaria, de comunicação com as pessoas, este tipo de coisas, e entretanto, com o passar dos anos, iniciei a escola hoteleira em Torres Vedras. E posteriormente, quando saí da escola, entrei logo num hotel e desde aí, em 2007, julho de 2007, comecei no meu percurso hoteleiro, digamos assim, não na vertente de restaurante, mas sim hotelaria, e depois vim sempre por aí afora com o gosto de hotelaria. Vejo-me a fazer sempre hotelaria, não me vejo a fazer outras grandes coisas, e gosto muito de hotelaria e tenho vindo a ser reconhecido, felizmente, e cheguei aqui à Intercontinental em 2019, passei por outras cadeias internacionais, passei por cadeias nacionais, tenho algum percurso, uma experiência por outros hotéis, que é importante, e até chegar aqui em 2019, aqui neste grande hotel que é o Intercontinental Lisboa, e cá continuo. E agora neste momento entrei na altura como como CNB Manager, e agora como F&B Manager a partir de abril do ano passado. E você começou com o quê? Eu comecei como CNB Manager. Não, lá atrás, o primeiro... Isso, comecei como empregado de mesa de segunda, que é que eu, seja logo dedicado na parte de serviço, sempre foi o meu gosto. Ou seja, no curso tínhamos a vertente cozinha e sala, bar, mas eu gosto... Não sou nenhum cozinheiro, mas gosto também de estar na cozinha, mas o meu gosto é sala, o contacto com o cliente, uma pessoa, se considero uma pessoa bastante comunicativa e prefiro estar com o cliente, e sempre foi assim. Comecei como empregado de mesa de segunda, fiz o percurso dito normal, empregado de primeira, subchefe, chefe, e até chegar para já. E espero continuar este percurso, não ficar por aqui e crescer na hotelaria, como é lógico. Eu, quando trabalhava em hotel, eu achava... Eu trabalhei em várias áreas, mas eu me lembro que restaurante, no salão, era muito legal. Porque você não parava um segundo, era sempre conversando com uma pessoa e uma coisa acontecendo, e você... Era uma coisa assim, você não via o tempo passar. Sim, a hotelaria por si só já é bastante movimentada, existe alguma pressão, porque é para acontecer, não é para ir acontecendo, é para acontecer. Nós não podemos deixar de servir um almoço para as 2 quando o cliente chega à 1 ou quando chega ao meio-dia, não é? Ou seja, as coisas têm que acontecer naquele momento e temos que ter tudo preparado, temos que ter tudo organizado. Há um grande, antes do cliente chegar, há um grande trabalho por trás que tem que ser feito, a mise en place, todas essas coisas, a organização de staff, tudo mais, que é necessário para um bom serviço e um serviço de excelência que nós damos aqui no Intercontinental. E tudo isso cria alguma expectativa no cliente, que quando vem e quer um bom serviço, e nós temos cá para isso, não é? E espero fazer e dar ao cliente um bom serviço, que ele volte e que saia daqui com vontade de voltar. E eu acho, eu não sei, você trabalha com isso há mais tempo do que eu, mas o restaurante tem um quê também do chefe de orquestra, porque dentro do hotel é o departamento que eu acho que é mais assim, se não trabalharem juntos, não tem como funcionar, porque todo mundo ali tem que estar bem alinhado no que fazer para funcionar. De modo geral, é não só o serviço, cozinha, que ou seja, é um departamento, embora existam secções diferentes, é um departamento que tem que trabalhar todo ele em conjunto, tal e qual como os outros. Housekeeping com a recepção, a cozinha com o restaurante, a copa, que também é muito importante, porque se nós não temos louça lavada, também não existe o serviço. Ou seja, é um conjunto de situações e um conjunto de secções em que as pessoas têm que trabalhar em equipa, em conjunto, para que tudo corra fluido e bem, como é lógico. E se tivermos o apoio da cozinha, se tivermos o apoio da copa, tal e qual como o apoio do serviço, restaurante, bar, room service, banquetes, dos diversas secções, é o que faz sentido, é que estejamos em equipa e que trabalhamos todos para o mesmo fim, que é a satisfação do cliente e que saia feliz, como é lógico, e isso é o mais importante, a meu ver. E você se diverte? Bastante. É?
Porque como estava a dizer, é uma coisa que eu não me vejo a fazer, não sou uma pessoa de estar, por exemplo, num escritório muito tempo, ou gosto de contato com o cliente, lá está. E talvez também por isso eu ter decidido seguir esta parte mais de serviço e não de cozinha, e eu prefiro sempre esta parte mais ao cliente, estar a falar com o cliente, embora temos situações mais difíceis, mas têm que ser geridas, por vezes alguma reclamação, ou o cliente está menos contente, ou era para as 10 e o cliente antecipou para as 9h30, ou era para o meio-dia e o cliente atrasou para a 1, temos também de ter este jogo de cintura, passa a expressão, de modo a que consigamos fluir na mesma, adaptando à situação que o cliente provocou, entre aspas, porque por vezes acontece muito na parte de C&B, que eu vou falar um bocadinho mais, que é onde a minha área onde eu estive, acontece muito o cliente, o coffee break está marcado para as 10, mas entretanto a reunião atrasou porque houve um discurso mais longo, e o coffee break atrasou para as 10h30. Ao atrasar o coffee break para as 10h30, vai atrasar o almoço. Em vez de ser ao meio-dia, por exemplo, vai para o 12h30. Ou seja, são tudo situações que nós temos que ir gerindo ao longo do dia, de modo a que as coisas corram naturalmente como estava previsto. Mas são situações que são fáceis, a meu ver, de gerir. Com o tempo. Com o tempo. Eu acho que tem a experiência. Eu me lembro uma vez que tinha uma pessoa que fazia eventos lá ela dava treinamentos e usava a sala para dar treinamento. E ela dizia assim, eu não gosto de estipular horários de coffee break, porque eu sinto como a sala está, quando precisa de energia, e aí é o coffee break. Eu digo, sim, minha senhora. Mas eu tenho toda uma preparação que eu tenho que fazer, que eu não posso sentir a energia. Exato. Sim, temos de estar preparados, não é? Porque depois o cliente não pode dizer, olha, é para agora. Nós temos que ter, lá está, temos que ter esse tempo com antecedência, de modo a preparar as coisas, que seja tudo ok na hora que o cliente realmente quer e que pediu, não é? Mas também acontece. Também acontece, é verdade. Acontece o cliente, por vezes, de pedir para as 10. Pronto, tem que ser para as 10, está bem, eu peço para as 10, mas depois 10h30 ou 4 para as 10, ou seja, há sempre aqui esta... Mas é como lá está, são sempre coisas fazíveis que nós tentamos da melhor forma gerir e corre bem, felizmente. Isso, eu já falei isso em algum episódio, se você acompanha, você sabe, mas... essa coisa da agilidade e da adaptação que a gente tem aqui nos hotéis é tão normal no nosso dia a dia, exatamente como você falou, e isso acontece e a gente faz. E quando você compara, por exemplo, um mundo corporativo e o mundo do hotel, ai meu Deus, tem empresas que você pedir para mudar uma vírgula de alguma coisa, é um problema. As pessoas não sabem, porque eles foram contratados para fazer aquilo ali. E se você sair daquela caixinha, eles não vão conseguir, não sabem lidar com aquilo. Quanto que a gente, todo dia, a gente está lidando com uma situação dessa e simplesmente faz parte do nosso dia a dia. É verdade. Temos aqui um colega que ele dá muitas vezes esse exemplo. Na eletricidade, o neutro tem que dar com o neutro e a fase tem que dar com a fase. Mas nós, na hotelaria, não. As coisas, como é lógico, têm alguma sequência, mas adaptamos às situações. Sim. Não tem que ser sempre by the book, porque o colocar as coisas, o serviço, tem a sua regra, mas por vezes é desviada, digamos, nesse sentido. Não é sempre by the book, porque tem que ser obrigatoriamente. E temos esta flexibilidade de montar coisas diferentes, de fazer coisas diferentes, inovar, de fazer melhor. Podemos fazer há 5 anos um determinado tipo de trabalho, mas se calhar vamos ver qual é aqui o ponto que podemos melhorar para fazer ainda melhor o que estamos a fazer. E eu lembro dessa frase que o meu colega diz, porque é verdade, né? Na eletricidade, se não ligarmos fase com fase, neto com neto, não dá. Sim. E na hotelaria dá, porque se fazemos essa forma de fazer diferente, ou diferente, melhor, o que for, não é? Temos essa flexibilidade. Então tá bom, Rui, a gente tá aqui falando da vida de hotelaria, se a gente puder, fica o dia todo falando. Exatamente. Mas você veio pra cá pra contar uma história. Sim. Uma história recente. É verdade. Conte-nos. Em que eu diria que o título pode ser não, o dia estava a correr bem. Ou seja, foi aqui um dia recentemente que Portugal inteiro sabe, e
talvez não, o mundo inteiro sabe, sim, foi um blackout em Portugal. Este foi um episódio recentemente em que nós, todos os dias, é normal o hotel fazer uma reunião da manhã, em que com a direção, fala do que vai acontecer, do que aconteceu no dia anterior, pronto, temos um briefing de matinal. Nesse dia, inclusive, o nosso diretor de engenheiro tinha chegado de férias, estava cheio de vida, cheio de energia, e via-se mesmo que ele estava mesmo contente, que ele fez questão de dizer-nos 3, 4 vezes: estou cheio de energia, estou cheio de energia, sensivelmente pelas 9h15 da manhã. E depois, sensivelmente às 10h30, 11h, não sei precisar agora o horário certo, o hotel ficou às escuras. Basicamente, nós pensamos, pronto, por vezes acontece, o hotel ficou às escuras, demorou ali um bocadinho, e entretanto arrancaram os geradores com o processo normal, mas não o normal como deveria ser normal. E percebemos que alguma coisa estava a acontecer. Entretanto, a falar uns com os outros, o acontecimento foi percebermos que tinha existido um blackout em Portugal. Em que não havia luz em lado nenhum. Inclusive estávamos alguns colegas a chegarem, diziam que tinham passado pelas ruas que não havia semáforos em Lisboa, o trânsito estava um bocadinho já a ficar caótico porque não era normal, lá está. E aqui o hotel foi isso, foi um blackout. Fim do mundo. Quase. mas pronto, a partir daí percebemos que as coisas teríamos que agilizar, não como estava previsto, mas teríamos que adaptar à situação. E foi um dia, digamos, exigente. Sim. Desafiante. Mas que no final correu bem. Estávamos ali no final dos pequenos almoços, já tínhamos já dos pequenos almoços, depois passamos para a parte do almoço. Entretanto, isto na cozinha, por exemplo, tínhamos gás, mas não tínhamos eletricidade total. Entendi. Não tínhamos fornos, tivemos que ajustar a carta ao cliente, porque não tínhamos condições, digamos, normais para servir. Reduzimos ali um pouco essa parte dos pratos a ser servidos. Tínhamos uma operação também de banquetes, não muito grande, mas a decorrer. Adaptamos também a essa situação. Tínhamos luz em alguns pontos, outros não tínhamos. Sim. Os check-outs e os check-ins, a recepção fez também o que conseguia e adaptou-se também à situação. Pronto, fez-se um dia exigente. Por coincidência ou não, o nosso diretor-geral não estava, o nosso diretor de operações também não estava, e o nosso diretor de recursos humanos também não estava, que é a equipa, digamos, ou seja, o núcleo duro, passa a expressão, quando acontece, imagina, quando fazemos os simulacros, são as pessoas que fazem a gestão maior, digamos, da operação em si, juntamente com o engenheiro, que felizmente estava cá, mas foram 3 pessoas que não estavam, que davam-nos uma grande ajuda e que não estavam nesse dia. Mas pronto, solucionamos e fizemos ao longo do dia, fizemos algumas reuniões de modo a que conseguíssemos prever ou prever no sentido de antecipar o que queríamos fazer, como é que seria feito, quem é que ia fazer o quê. Tentamos ali de modo a que as coisas fluíssem dentro da normalidade anormal que estava o dia a acontecer. Houve aqui colegas, eu ressalvo aqui uma pessoa que foi a Maria João, nossa chefe de concierge, estava em casa de folga, um dia normal para ela, não é? Em que não tinha comunicações, porque a determinada altura ninguém comunicava. Nós internamente no hotel tínhamos rede Wi-Fi, felizmente, mas para fora não conseguíamos comunicar com ninguém. E aqui a colega Maria João foi uma pessoa que veio ao hotel por simplesmente quis vir, percebeu o que se passava e como é que estávamos, e acabou por ficar a trabalhar connosco, e foi uma pessoa que ajudou bastante nessa situação, porque realmente apareceu preocupada como é que estávamos e deu aqui um grande suporte também nesse dia. Depois tivemos também colegas que estavam a entrar de manhã, que supostamente se iriam à meia da tarde, fazendo o turno normal, que despropuseram-se a ficar connosco e a ajudar-nos a resolver alguns problemas, algumas soluções que poderiam acontecer, e foi assim um dia, digamos, com várias pessoas que se uniram nesse aspecto de modo a minimizar o blackout dentro do hotel. Sim. Porque não tínhamos, sim, era muito difícil. Depois deixamos, por exemplo, imagina os quartos, não tinham água, entretanto tivemos que fazer uma ligação, digamos, à bomba para pôr água nos quartos, porque não tinham água. Então já conseguimos ter, os clientes tinham água felizmente, a luz é que não conseguimos, tínhamos uma luz apenas no quarto, porque
não conseguimos ter o hotel inteiro com o normal. E os clientes estavam maioritariamente no lobby a carregar os telemóveis, a tentar falar com as famílias. Clientes queriam apanhar voos, não apanharam voos, porque então o aeroporto fechou e simplesmente não aceitavam os passageiros para entrar. Alguns clientes voltaram. Na parte da operação, tínhamos um grupo no hotel, 160 pessoas que jantou connosco. A Eduardo VII, que é a nossa sala de pequenos almoços e de grupos, não tinha luz. Foi um episódio interessante. Tínhamos os nossos candeeiros a bateria em que colocamos na comida para os clientes verem. As próprias mesas estavam com lanternas, telemóveis. Pronto, houve ali foi um dia diferente, desafiante, mas que nos adaptamos à situação e à realidade daquilo que tinha que acontecer, porque não sabíamos, porque depois a especulação era, isto é um blackout de 62 horas, isto é um atentado, ou seja, havia alguma especulação nas notícias em si, inclusive, em que nós não sabíamos o que é que estava a acontecer. Mais tarde já houve algumas notícias mais fidedignas e mais reais. Possivelmente iria no final da noite ou no final da tarde aparecer a luz em alguns pontos de Portugal. Para nós, felizmente, sensivelmente 9h30, não sei bem precisar, com a azáfama do dia, mas sensivelmente de volta das 9h30, 21h30, sensivelmente, já tivemos a luz, mas até lá uma série de acontecimentos. O restaurante também teve uma série de pessoas que não tinham onde jantar. Os restaurantes em Lisboa todos eles, se calhar 99% fecharam, e os clientes dos hóspedes tinham que comer em algum lado, não é? E então o restaurante, o nosso restaurante Acla, a lotação esgotada, uma fila, porque não tínhamos mais capacidade, não é? Tivemos uma fila de clientes à espera. Gerimos da melhor maneira. Os clientes foram esperando, tomaram uma bebida, foram no lobby, aguardaram um bocadinho, alguns impacientes, mas muito poucos, porque compreenderam ao fim e ao cabo que a culpa não era do hotel, era uma coisa geral de nível de Portugal, e não havia outra maneira de ter que esperar, porque não conseguimos. O room service também muito movimentado, o ACL completamente cheio, como eu já disse. Foi mesmo assim uma operação grande. O grupo cá em cima nos banquetes, com 160 pessoas, em que tivemos que dar todo esse serviço. Algumas pessoas que vinham trabalhar não conseguiram vir devido aos transportes, devido aos estacionamentos dos carros, devido ao trânsito. Pronto, houve ali um bocadinho este caos, mas que nós aqui internamente gerimos de uma maneira que eu creio, dentro do negativo, foi muito positivo. Porque as equipas realmente responderam bem e foi foi um dia diferente, desafiante, mas que de modo geral correu bastante bem. Muitos clientes também agradeceram a nossa flexibilidade, a nossa maneira como adaptamos a realidade que estava acontecendo naquele momento. Houve ali uns momentos em que, como é que eu ia te explicar? Não é bem desespero, mas não conseguimos fazer mais. Queríamos fazer mais e era difícil porque não tínhamos recursos para. Alguns clientes, isto ao meio da tarde, quer dizer, ao início da manhã, ao início da tarde, estavam nos quartos, não sabiam como é que haviam de descer porque os elevadores pararam. Houve ali um momento em que nós queríamos tentar fazer mais, mas era-nos difícil. Fomos buscar clientes aos quartos, descemos com clientes, informamos o que estava a acontecer. Houve todo aqui um processo de readaptar àquela situação. Depois as comunicações era só Wi-Fi, quem tinha telemóvel conseguia ligar, mas por vezes conseguíamos ligar para uma pessoa, mas estava em chamada já há 3 ou 4 minutos, depois andávamos à procura. Pronto, houve assim esta situação de não termos rede que não ajuda, não é? Mas que foi desafiante, mas que eu creio que de modo geral foi bom. Foi uma aprendizagem também. É isso que eu tô pensando, que eu tô ouvindo você falar. É uma situação que a gente, óbvio, não existe preparação para isso, não existe treinamento que você receba para isso. Mas de alguma forma funciona. Tipo, é um pouco da auto-organização. Eu contei outro dia que eu me lembro uma vez quando o Opera caiu, imagine, quando o Opera caiu para fazer o check-in, a gente pirava durante 10 minutos, mas depois arranjava Tudo flui. Né? Pois é, você se auto-organiza. Sim. E é um pouco isso que você está falando. Tem os 10 minutos de desespero, fala, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Mas depois, pensando vamos. E lá está, temos que manter a calma nestas situações porque ficar mais agitados não vai ajudar em nada. E temos que perceber o que é que podemos fazer para minimizar esta questão.
ou para minimizar os danos ou a operação em si. Os clientes, tínhamos o hotel praticamente cheio, eram muitos clientes, embora alguns não estivessem no hotel, mas haviam ainda muitos no hotel. Começaram a perceber a situação do dia e não sabiam, ou seja, estavam... O que é que vai acontecer? Ninguém sabia, exatamente. Né? Foi basicamente uma novidade. Espero que não aconteça mais de uma vez, mas se porventura algum dia acontecer, já estamos muito mais preparados para esta situação e sabemos mais ou menos o que fazer, no sentido de, olha, naquela altura aconteceu isto, agora vamos fazer assim, no restaurante, na recepção, pronto. Ou seja, temos aqui já procedimentos de modo a minimizar um futuro blackout, esperemos que não aconteça, mas aprendemos a fazer, não é a fazer, mas aprendemos a gerir o que fazer nesta situação, porque um simulacro num hotel, nós inclusive temos esse treino, digamos, fazemos com regularidade, nomeadamente 2 vezes por ano, mas o simulacro as pessoas já estão, digamos, habituadas, porque um simulacro é quase normal acontecer, ou seja, é um treino, mas que pode acontecer. Um blackout, eu acho que ninguém treina se acontecer um blackout, não é? Não, claro, você nem pensa nisso. Exatamente. E o que eu tô agora como RH, botando meu chapéu de RH pensando, vocês fizeram isso sem o diretor-geral. Exatamente. Sem... O diretor de operações? Não, sem praticamente os três grandes líderes que podiam dar as diretrizes. Não, vocês fizeram vocês. Sim, o engenheiro deu-nos um grande suporte e ainda bem que ele estava cá, porque realmente não. Porque se ele não estivesse aí, se calhar seria muito mais difícil. O engenheiro estava cá, felizmente, e vinha cheio de energia, que também ajudou bastante, e foi não diria, foi um grande pilar. Houve pessoas que lá está, tem que haver quem faça a gestão, e o engenheiro nesse sentido deu-nos uma grande ajuda, nomeadamente na questão de termos a água, ver onde é que tínhamos a eletricidade, temos um gerador bastante grande, suficiente, em que tínhamos gasolina para se não erro 2-3 dias, ou seja, nesse sentido estávamos à vontade. Mas depois tínhamos algumas dificuldades, nomeadamente na comida. Por exemplo, imagino que tentamos contactar fornecedores para trazerem alguma comida e não tínhamos como, ou seja, os fornecedores não entregavam, e esse aspecto depois era difícil. Se não tivermos algum suporte em casa, é difícil termos, porque imagino que isto é 2-3 dias, que eu espero que não aconteça, mas se isso acontecer aí já complica um pouco mais, não a vertente do hotel, mas sim o que está exterior ao hotel, nomeadamente a comida. Já viu? Tínhamos. Tínhamos. Não, nesse aspecto é os fornecedores, porque nós tínhamos gasóleo, ok, tínhamos água, ok, a luz era a que tínhamos do gerador, mas depois os quartos tivemos que fazer aqui uma gestão de modo a que a roupa que tínhamos internamente, fizéssemos aqui uma gestão de modo a que não faltasse roupa nos quartos novos e que os quartos já estavam, pelo menos nesta noite, que mantivessem aquela roupa, porque não iríamos ter outra roupa. Ou seja, lá está, são estes tipos de gestão que nós fazemos, ou que tivemos que fazer naquele momento, para decidir o que é que vamos fazer. Sim. Então, ou seja, são coisas que nos estão externas a nós, mas tivemos que fazer a gestão porque não tínhamos. E então temos que fazer a gestão com o que temos. A comida é exatamente igual. Para aquele dia já estávamos ok, para o dia seguinte ou para o outro dia... Que ninguém sabia que poderia durar. Exatamente. E isso... Eu sempre fico encantada com essas coisas, assim... As pessoas não veem isso. Isso que você falou da roupa de cama é a coisa mais simples. Você está aqui pensando se vai ter roupa de cama para amanhã ou se vai ter esse tipo de fornecedor. Quem está no dia a dia, quem não conhece um hotel, não sabe o quanto que isso demanda e é trabalhoso e demanda reflexão para ficar perfeito na vitrine. Isso que eu quero dizer, para ficar perfeito na vitrine. Há todo um back-office, todo um background atrás, porque temos que ter temos que ter as coisas preparadas para o fazer acontecer. E nesse dia não tínhamos. Tínhamos o que tínhamos em casa, lá está. Sim. Não tínhamos mais solução porque não iriam entregar. Não existiam fornecedores a entregar, não existia roupa porque não entregavam, tal e qual como nós ficamos sem eletricidade, eles também ficaram, mas não conseguiam entregar porque não tinham o funcionamento dito normal. Ou seja, são coisas que nós temos que ter jogo de cintura. É verdade. de manobrar as coisas, e felizmente correu bem. E conseguimos, no modo geral, superar esse dia, porque foi exigente, foi desafiante e foi diferente. Eu nunca vivi
por vezes acontece, se calhar 10 minutos, sei lá, 5 minutos sem luz, mas não 2, 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas, 72 como se falava, porque ao fim e ao cabo era uma coisa que nunca tínhamos vivido, é quase como o Covid, não é? Inicialmente pensávamos que era uma coisa simples, mas depois percebemos que não era bem tão simples. E naquele dia foi um bocadinho isso, mas de escala claro, diferente, da proporção. porque inicialmente pensámos isto, se calhar em, sei lá, 1 hora vai voltar, mas depois percebemos que não era bem assim, que era uma coisa mais à séria, e aí percebemos que tínhamos que nos adaptar à realidade, e felizmente foi. Eu acho que mesmo que vocês não tenham outro apagão, a forma que vocês trabalharam naquele dia, o aprendizado deve ter sido tão grande que no dia a dia hoje, mesmo com luz, com tudo o que acontece, você pode me dizer, mas assim, deve ter criado uma outra dinâmica com a equipe, até uma colisão melhor, ou uma cumplicidade, talvez. Tipo, a gente estava todo mundo junto aqui trabalhando ontem, então agora a gente Sim. cria uma relação diferente, né? Sim, também lá está, houve essa situação do departamentos não da operação que vieram ajudar a operação, ou seja, várias pessoas que não estão na operação dita em si, que nos vieram ajudar o staff da operação, porque era preciso. Sim. Lá está, nós estávamos a prever pessoas para servir, neste caso no F&B, que vinham para a operação, que não vieram. E então adaptamos-nos a pessoas que não estavam na operação, que nos ajudaram a concretizar a operação, por assim dizer, e isso foi uma grande ajuda, e foi o espírito de equipa, praticamente, que tivemos, e que nos uniu também, de modo naquele dia a vencermos o blackout. Sim, sim. A poder terminar o dia e falar, conseguimos. Sim. Foi exigente, mas correu bem, felizmente. Antes de terminar, eu preciso fazer uma pergunta que eu fiquei sabendo, e eu tenho que perguntar. Você é bombeiro? Estou. Naquele dia também fui, quase. Como assim? Só é um hobby, mas é talvez uma paixão. Não sei, não é bem uma paixão, mas é um hobby que eu desde miúdo gostei. Nunca tive nenhum familiar que tivesse ligado aos bombeiros, mas desde miúdo, eu entrei em 2006 numa corporação, e desde 2006 que sou bombeiro. Foi talvez por amigos que eram e criaram esse bichinho de ir para os bombeiros voluntários, e sou até hoje. Por vezes não é fácil conciliar bombeiros com a hotelaria, porque a hotelaria por si só já é exigente, os horários, os turnos, e é difícil por vezes conciliar família. Sim. É difícil. Além de tudo, família. Exatamente, que também é muito importante, é o nosso pilar, mas por vezes é difícil conciliar as duas coisas, mas com esforço conseguimos, e eu lá em casa por vezes dizem-me quando é que eu deixo os bombeiros, mas eu digo sempre que enquanto puder não vou deixar, porque é uma coisa que eu gosto mesmo. Não faço aquilo por dinheiro, porque nós não recebemos dinheiro. Sim. É um hora à camisola, somos voluntários, mas tem situações gratificantes, tem outras menos gratificantes. Sim. Porque estamos a ajudar o próximo, estamos a ajudar sempre alguém nas várias vertentes, nos incêndios, no hospitalar, nas emergências, nas mais diversas situações que nós temos enquanto bombeiro, e conciliar a vida da hotelaria com os bombeiros é também desafiante, mas eu, enquanto puder, faço questão de ser bombeiro, e não me arrependo nada disso. São 18 anos para já, e espero continuar, porque também é um bocadinho de sairmos do nosso dia-a-dia, trabalho, casa, trabalho, e ali falamos com outras pessoas, vemos outras coisas, a adrenalina, por vezes, dos incêndios, que para as pessoas, eu percebo, a minha mãe, por exemplo, quando sabe que eu vou para um incêndio, fica sempre um bocadinho aflita, mas a nossa adrenalina pelo menos eu falo para mim, a adrenalina de irmos para um incêndio é grande. Por vezes até fazemos coisas que não devemos, mas nós temos o lema que é vida por vida, não é? Mas temos de ter algum cuidado também, e eu próprio tenho que ter esse cuidado, mas por vezes a adrenalina supera isso, e fazemos coisas mais arriscadas. Eu próprio já tive algumas situações assim um bocadinho mais... como é que eu te explicar? Mais... não é medo, mas com algum receio. Sim. De não conseguir, ou no meio do incêndio. Ave Maria! Mas acontece, é natural, não é natural, mas é natural ao mesmo tempo, porque é uma coisa que nós não pensamos por vezes o risco, mas que vamos e confiamos que vai correr bem.
e felizmente até hoje não tive qualquer tipo de problema, colegas meus também não, mas é uma paixão, digamos, que eu quero continuar até poder. E conciliar aqui com o hotel às vezes não é fácil, mas nós temos serviços semanais, temos instruções, temos cursos, temos formações, ou seja, tudo além do trabalho, a casa, a família, o estar com os amigos. Os bombeiros também ocupam um bom pedaço de tempo, mas que eu dispenso bem. Não, eu tô aqui pensando, fora o fato de vocês incêndios, vou apagar isso porque eu fico tensa só em pensar na possibilidade de. Mas você falou uma coisa que às vezes a gente vai e faz demais para ajudar, né? O que o bombeiro sabe, às vezes você se coloca em risco porque você tá lá na adrenalina. Dadas as devidas proporções, eu acho que a hotelaria tem um pouco disso também quando a gente tá com o cliente. Às vezes a gente vai além do que a gente, não digo deveria, porque quando você está com o cliente, você quer fazer o máximo que você pode. Claro. Mas você tem aquela necessidade de fazer o máximo que você pode para ajudar. Claro. Eu tenho uma frase que digo várias vezes, nós temos que antecipar a necessidade do cliente. E quando vamos fazer as coisas temos que pensar nisso. Por vezes sempre temos de nos colocar no lugar do cliente. Sermos nós o cliente, entre aspas, e o que é que o cliente espera de nós, o que é que o cliente pode ser surpreendido, esse tipo de coisas. O que é que o cliente, quando chega a um hotel de 5 estrelas, espera, e nós nesse aspecto temos que ser versáteis a perceber isso e a fazer com que isso seja feito, e nós desafiarmos também a essas como é que eu ia te explicar, essas situações, para que o cliente saia satisfeito, nomeadamente do sítio onde está, que é aqui no Intercontinental, não é? E as pessoas, quando assim acho que as coisas correm todas bem e fazemos com gosto. Lá está, como eu gosto de ser bombeiro e não recebo nada, o nosso trabalho também tem que ser exatamente igual, fazermos com gosto e fazer sempre melhor e mais. Sim. Isso é fundamental. Pelo menos eu penso Adorei. assim. Obrigado. Vou ficar preocupada agora, quando eu souber que você está indo para algum incêndio, mas fora isso, muito orgulho de conhecer você e de saber que você faz esse trabalho. Obrigado, parabéns. Obrigado. E isso só mostra que na hotelaria a gente tem os perfis mais diversificados que existem. Se eu posso dizer, o que a gente aprendeu hoje é isso, é que a hotelaria são milhões de perfis, de bombeiros a cozinheiros, você tem de tudo, e eu acho que isso que é a beleza da nossa indústria. Obrigada. Obrigado. Até o próximo episódio.